Boa noite. Estamos mais uma vez aqui para meditarmos na palavra de Deus. Hoje, um assunto muito importante: a volta de Jesus Cristo. Um tema bem amplo, bem dinâmico. A volta de Jesus Cristo, onde nós vamos ver um dos aspectos dessa realidade. Nós podemos... o assunto sobre a volta de Jesus Cristo, na teologia, a gente estuda como escatologia. Escato, últimas coisas. Logia, estudo, pensamento, palavra. Então significa a palavra das últimas coisas. Ele é muito amplo. E não somente amplo, mas cheio de detalhes. É uma espécie de assunto muito importante para a igreja. É o foco e o objetivo do Evangelho, que é o encontro com Jesus Cristo e a volta dele. Mas nós precisamos dividir ele em fases. Então, provavelmente estaremos retornando a este assunto, outras lives, mas pegando os outros aspectos. Hoje, nós iremos falar sobre a volta de Jesus Cristo, trabalhando mais com a parte profética, fazendo uma geral. Nas lives posteriores, estaremos tratando do assunto, detalhando as fases da volta de Jesus Cristo. Como eu falei, na teologia é uma matéria que nós estudamos amplamente. Quem faz um curso básico de teologia ou um curso médio, ele pega uma geral desse tema, desse assunto, né? Agora, quem teve o privilégio, como eu tive, de fazer um bacharelado, daí você acaba se aprofundando não somente na temática bíblica, nas profecias bíblicas, mas até mesmo na linguagem originais, como o grego e o hebraico, que traz também as profundidades desses fatos e realidades. Quem tem uma Bíblia na língua portuguesa, eu aconselho a utilizar a Bíblia Almeida, Revista Corrigida. Uma que eu gosto de estudar muito, que traz bastante clareza no texto, e é bem aproximada da tradução, é a Nova Versão Internacional, que é conhecido como a Bíblia NVI. São linguagens bem próximas, linguagens que trazem um entendimento, esclarecimento e profundidade. Então hoje nós estaremos falando sobre a volta de Jesus Cristo e o que isso interfere em nossas vidas. Como eu falei na introdução, o objetivo do Evangelho e da salvação é esse encontro triunfal, é essa realidade que vai acontecer conosco no dia do Senhor, que é a volta de Jesus. Nós chamamos de Jesus. Quem lê o Velho Testamento vai ler várias vezes a passagem do Senhor. Ali a palavra Senhor é uma tradução de Yahvé, que é a tradução que muitos utilizam a palavra Jeová. Então, o Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. E aí existe um equivalente aprofundado, que as profecias que declaram que é Jeová que está vindo, manifestando e revelando a sua glória, o Novo Testamento aplica Jesus Cristo, Filho de Deus, mostrando que é o mesmo evento, a mesma situação, e agora a revelação completa e plena do que foi declarado no Velho Testamento e que vai se concluir através do Novo Testamento em Jesus Cristo, Filho de Deus. E para começar, eu quero usar como texto base Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 6 a 11. Eu irei ler alguns textos bíblicos aqui nessa introdução falando, e pode ser que você tenha uma certa dificuldade para encontrar. Não se preocupe, o vídeo vai ficar aí no mural, e posteriormente você poderá vê-lo mais uma vez, pausar e acompanhar as referências bíblicas, e até mesmo pessoalmente você aprofundar o seu estudo pessoal e ser edificado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 6, declara assim: Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Se você parar aqui e observar, eles usam a palavra Senhor. Esta palavra Senhor, no grego, é Kyrios. Kyrios é a tradução que se colocava na língua grega na palavra Senhor, quer dizer,
Jeová do Velho Testamento. Então eles já estão identificando Jesus Cristo e já estão chamando ele com a sua autoridade, posição e poder. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. A palavra poder aqui não é dunamis, mas é exousias, que significa autoridade, direito, controle total. Então Jesus está falando que os tempos, as estações, e pertence ao controle, à autoridade e ao direito do Pai Celestial, do grande e glorioso Deus, na qual ele, como Filho de Deus e representante, estava ali manifestando e cumprindo as profecias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Aqui, virtude, no grego, dunamis, quer dizer, energia, virtude, aquilo que causa ação, movimento, é um poder que do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Guarde bem esse texto. Jesus começou a subir, sendo elevado, uma nuvem veio e cobriu ao Senhor Jesus Cristo, ocultando ele dos olhos dos discípulos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, que são dois anjos, que apareceu juntamente com os discípulos ali, e falou assim, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vestir. Quer dizer, os anjos fizeram uma profecia ali, declarando: esse Jesus que vocês acabaram de ver subir aos céus e uma nuvem ocultar ele os olhos, da mesma forma, da mesma maneira, ele vai voltar nas nuvens e vai ser visível aos olhos de todos. Aqui é uma declaração da introdução do livro de Atos, um livro que fala sobre o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o início da igreja, os milagres, o alicerce da igreja, as missões evangelísticas. Começa no livro de Atos, mas aqui, antes de estabelecer a ação do Espírito Santo, a mensagem principal e mais importante foi enfatizada, que são os tempos e as estações estabelecidos pelo Pai para a volta de Jesus Cristo com poder e glória nas nuvens dos céus, para estabelecer o reino, cumprir o restante das profecias e manifestar a glória de Deus. Então, aqui nós já começamos a ter a introdução, a ter a base, a ter um foco, um objetivo sobre a volta de Jesus Cristo, o retorno do Filho de Deus, o nosso encontro triunfal com Ele. Essa profecia, ela foi anunciada, proclamada de diversas formas e maneiras, detalhadas de várias formas, desde a fundação do mundo até o livro de Apocalipse. Como eu falei, é um assunto vasto, é um assunto dinâmico, é um assunto profundo, é um assunto de grande extensão que é necessário um estudo aprofundado da Bíblia. No de hoje estaremos falando mais abrangente, estaremos falando mais assim, panorâmico, para te dar uma noção, um entendimento, trazer edificação à sua vida, preparar a sua alma, renovar a tua esperança, edificar a tua fé e mostrar a razão da tua confissão de fé, de ser cristão e de servir a Deus. Essa é a realidade, quer você creia, quer não, quer você aceite, quer não. Jesus vai voltar. E esse dia vai ser um dia decisivo da história humana. Assim como o dia que ele nasceu e morreu foram dias decisivos, quando Deus entra na nossa história como Filho de Deus, morre numa quando o sangue redentor, e no terceiro dia ressuscita, foi conhecido como dia decisivo da história, antes de Cristo e depois de Cristo, a volta de Jesus Cristo vai consumar a história, vai definir todo o movimento, toda a estrutura e tudo que é feito na face da terra. Depois da volta de Jesus, é um novo céu e uma nova terra, é um reino celestial e glorioso, que depois nós trataremos com mais detalhe em outras lives. Mas voltando, a volta de Jesus Cristo é uma profecia, um fato, que ela foi profetizado desde a fundação do mundo.
E já na primeira profecia, Deus já revelando ali para os primeiros homens, Adão e Eva, ali que estava no deserto, no jardim do Éden, que estava sendo mandado para o deserto por haver pecado, comendo do fruto desobedecido a Deus, Deus já dá ali uma profecia, já revela as duas vindas de Jesus Cristo e o resultado disso. Nós podemos ver isso em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. É o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3, versículo número 15. Onde já começa a primeira profecia sobre a volta de Jesus Cristo. E todos os parâmetros. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está aqui falando com a serpente, lançando um juízo sobre ela, porque ela foi um instrumento de Satanás para enganar Eva e Adão para comer aquele fruto que era proibido, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, introduzindo o pecado no mundo e assim destituindo a glória de Deus da humanidade, afastando a humanidade de Deus e tornando eles escravos do pecado. Então Deus faz aqui uma profecia de redenção, de salvação, e também fala sobre a volta de Jesus Cristo. Aqui Deus chama o filho dele de a semente da mulher. Por quê? Porque Jesus ia se fazer carne. Através do Espírito Santo, ele ia descer no ventre de Maria, ia gerar um corpo para ele, e ele ia nascer como nasce todo homem, sem a intervenção masculina, pelo um ato divino miraculoso. Ele ia nascer de uma virgem. É uma profecia maravilhosa. E aí ele descreve que essa semente da mulher ia ser ferida no calcanhar, quer dizer, ia ser ferido, ia ser derramado. Só que Deus aqui não esclareceu todo o plano da redenção, porque é o proto-evangelho, é o início do evangelho. Simplesmente declarou que a semente da mulher ia ser ferida. E Jesus foi ferido aonde? Na cruz do Calvário, quando ele foi preso, coroado de espinho, cravejado numa cruz, ferido do seu lado e morreu na cruz. Ali, a serpente teve vitória. Por quê? Porque feriu como calcanhar. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E Deus já tinha declarado aqui a profecia da ressurreição e da vitória completa de Jesus Cristo, Filho de Deus, na sua vinda. Como? A semente da mulher que vai ser ferida no calcanhar vai ferir a serpente na cabeça. Um ferimento do calcanhar é um ferimento não grave, porque Jesus morreu. Era grave, sim, mas ele ressuscitou, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele tem poder sobre a morte e o inferno. Agora, ferir a cabeça é um ferimento mortal, destruidor e paralisante. Esse é o poder, a autoridade e a virtude que Jesus tem. Ele se manifestou, como diz o apóstolo João na sua carta, para desfazer, neutralizar as obras do diabo. Louvado seja Deus! Já nessa primeira profecia que fala sobre a vinda de Jesus como Redentor e a vinda de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, já demonstra o quê? A sua autoridade, o seu poder e a sua glória. Então, já nessa primeira profecia, você já pode aplicar em sua vida. O diabo pode te tentar, pode te acusar, ele pode lançar investidas com você, mas o teu Redentor, o Filho de Deus, que você confessa o nome dele, que você crê e que habita em sua vida pelo Espírito Santo, ele esmagou a cabeça da serpente e ele te dá poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e contra toda a força do mal, e nada te fará dano algum, em nome de Jesus Cristo. Exerça a autoridade de Jesus sobre a sua vida, a sua casa, o seu lar e em todas as áreas que o inimigo estivesse investindo contra a sua vida. Você crê nisso? Tome posse em nome de Jesus Cristo. Outro fato. Deus fala que vai existir uma inimizade. Não há acordo, não há concordância, nem meio termo entre o mundo e os céus, entre Satanás e Deus. Eles são opostos. E nós estamos no meio desse conflito. Só que Deus é todo poderoso, o inimigo não. E no meio desse conflito estamos nós, que somos simples, humildes, feitos de barro e pó. Mas maior é o que está em nós que aquele que está no mundo.
somos revestidos para a armadura de Deus, para que nessa batalha sejamos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, lá no Jardim do Éden, no início da história humana, teve a primeira profecia sobre a volta de Jesus Cristo, a primeira vinda para sofrer e ser redentor e salvador, e a segunda vinda como Senhor, como autoridade e poder e triunfante sobre Satanás e todas as suas hostes. Amém? A segunda profecia que teve sobre a volta de Jesus Cristo foi de um homem chamado Enoque. E nós temos uma profecia dele, uma única profecia. Algumas pessoas mais estudiosas, aqueles que têm um nível superior de estudo, já devem ter lido, porque faz parte até do currículo, um livro chamado Livro de Enoque. Ele é conhecido como um livro apócrifo, que não é um livro considerado inspirado. Mas existe um detalhe nesse livro que o apóstolo Judas, que não é o Judas Iscariote, mas o Judas, irmão de Jesus, faz uma citação deste livro, aplicando para a igreja e mostrando a realidade das profecias da ação do Espírito Santo. E interessante que a profecia que ele cita de Enoque fala sobre a volta do Senhor e o seu juízo, que você pode ver isso lá no finalzinho da Bíblia, no livro de Judas, que é do lado do livro de Apocalipse. Nos versículos de número 14 e 15, você vai ver a seguinte mensagem: e desses profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Olha, ele está tendo uma visão da volta de Jesus Cristo. E ele viveu antes do dilúvio. Ele viveu aproximadamente 5.000, 4.000 anos antes de Cristo. Mas o Espírito de Deus é ilimitado. Deus já estava demonstrando e mostrando para os seus servos as coisas dos últimos dias, porque o prazer de Deus é revelar os seus segredos. É mostrar o final no começo para trabalhar na fé, aumentar a nossa confiança, segurança e a paz no nosso coração. Porque independente do que aconteça, nós sabemos, Deus está no controle da história. Deus já escreveu a história e o que há de vir virá e não tardará. E o justo pela fé viverá. Você tome posse dessa palavra e glorifique a Deus em nome de Jesus Cristo. Continuando. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedades que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Ele está vendo a volta de Jesus Cristo aqui, mas no aspecto não vencendo Satanás, como nós vimos no Gênesis, mas agora vencendo e julgando todas as pessoas que não creem em Jesus Cristo, que não confessam o Evangelho e que ainda blasfemam de Deus. Então ele vai vir para trazer juízo sobre os ímpios, quer dizer, aqueles que praticam impiedade, aqueles que do mal chamam bem e o bem chamam mal, aqueles que zombam, escarnecem das coisas retas, corretas e piedosas, das obras que eles realizam, idolatria, prostituição, mentira, adultério, engano, malignidade, assassinatos, homicídios e por aí vai. São todas obras ímpias, de impiedades. E também as duras palavras, como os ateus, por exemplo, como as palavras através de música, poesia, livros, em conversas que zombam de Deus, que escarnecem de Deus, que brincam com Deus, que até mesmo profanam o nome do Senhor, como nós temos visto muito nos últimos dias, através de festas, através de programas, através de filmes, através de séries, pessoas zombando, escarnecendo do nome do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, do nosso grande e glorioso Deus. Jesus está voltando, e quando ele voltar, todas essas coisas irão prestar contas diante dele. Quer esteja morto, quer esteja vivo, irão ressuscitar e comparecer diante de Jesus. E irão prestar conta da vida, das obras e das palavras, como diz essa profecia. Por isso que eu falei que a volta de Jesus Cristo envolve a nossa vida. É o foco do Evangelho. Por quê? Porque você vai viver piedosamente, vai praticar obras piedosas, vai falar de maneira piedosa, honesta e franca, e qual é o resultado? Não temerá condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1.
Louvado seja Deus por essa gloriosa salvação. A profecia sobre a volta de Jesus Cristo, como nós estamos tratando, ela foi tratada ali do Gênesis, livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Existem várias referências bíblicas, citações, manifestações do Espírito de Deus declarando sobre a volta de Jesus Cristo. Nós não temos todo esse tempo para estar detalhando esses aspectos, mas já nesses dois aspectos já pude mostrar para você que Deus profetizou no Éden sobre a volta de Jesus Cristo, sobre o seu sofrimento para a salvação e a sua volta para triunfar sobre Satanás e seus anjos. A segunda profecia, que foi de Enoque, é que o Senhor vai vir para trazer juízo sobre todos os homens ímpios, as suas obras ímpias e as suas palavras ímpias que fazem diante de Deus, quer dizer, sobre a face da terra. Existe outro livro que também tem muitas profecias sobre a volta de Jesus Cristo. Citações, demonstrações, revelações. É o livro de Salmos. Então, no livro de Salmos, eu escolhi ler um texto que está no Salmo de número 96. O livro de Salmos é um livro de oração. Ele é um livro inspirado de cânticos, louvores. Também é um livro profético, de bênção. Salmo 96... versículo 10 ao 13 diz: Dizei entre as nações, quer dizer, uma proclamação, um anúncio. O Senhor reina, louvado seja Deus. Quem domina, quem dirige, quem controla, quem tem o poder sobre tudo, todas as coisas é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja Deus. Jesus reina, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se você quer senhores, se alegre. O mundo também se firmará para que não se abale. Nada vai abalar este mundo. Ele julgará os povos com retidão. Nós já vimos isso daí. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Jesus é a verdade. João 14,6. Ele vai julgar, ele vai reinar, ele vai estabelecer a glória de Deus, vai manifestar o seu reino, e isso vai trazer alegria para a natureza que está sendo destruída, corrompida, profanada pelos homens pecadores sobre a face da terra. Deus criou essa terra para que desse o alimento, a provisão, a subsistência de todo ser humano está sobre ela, mas os pecadores, os ímpios, os egoístas dominam a terra, destroem a terra, contaminam a terra, e fora o sangue que derramam sobre a terra. Mas a volta de Jesus, através do seu julgamento, vai trazer alegria, vai trazer regozijo e celebração para a volta dele, para o seu povo, para a sua herança e o seu rebanho, porque todos nós sabemos, Deus é justo, Deus é fiel. E Deus não tem um culpado por inocente. Ele julga com a reta justiça. Louvado seja Deus. E o profeta aqui, através desse salmo, está declarando: o Senhor vem, Ele voltará. A nossa esperança é esse dia glorioso, a volta de Jesus Cristo. Arrependemos dos nossos pecados, confessamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nos enchemos do Espírito Santo, oramos, adoramos e servimos a Deus, porque queremos ser participantes do reino dele. Queremos herdar esta alegria plena e completa, da qual jamais terá fim. Outra profecia também sobre a volta de Jesus Cristo está no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, que foram as últimas palavras de Davi. Eu acho tão bonito esse, onde nos diz assim, 2 Samuel, capítulo de número 23, diz assim, versículo 1 ao 7. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra esteve na minha boca. O Espírito Santo fala conosco e libera a sua palavra nos nossos lábios. O que ele falou? Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel em mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Esse justo é Jesus Cristo, o Filho de Deus, descendente de Davi. Então Deus está falando para Davi, Davi, no futuro vai ter um justo que vai dominar
sobre os homens, quer dizer, porque dele é a terra, a plenitude e o mundo, os que nele habitam. E ele vai dominar no temor, na piedade, na obediência, na reverência, segundo a vontade de Deus. Jesus é este justo. E olha só como que vai ser o reino dele. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Quer dizer, a sua manifestação, a sua vinda e a sua glória vai ser tremenda, que é como um dia limpo. Quer dizer, traz regozijo, traz alegria, traz força, traz vigor, faz a terra brotar, crescer e florescer. Quer dizer, vai haver abundância, paz, alegria, prosperidade no seu reino. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, sim, nós temos as fraquezas e falhas. Contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. O concerto, a promessa e a palavra de Deus permanece para todo sempre. Nós falhamos. Deus é fiel, não falha, não falta e permanece. Continuando. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. A nossa salvação, a nossa alegria, o nosso prazer está em Jesus Cristo. Porque a pessoa dele, o reino dele, a obra dele e a volta dele é que traz para nós essa certeza e convicção. Somos muito mais do que vencedores. Somos participantes do seu reino. Somos participantes da sua graça. Continuando. Apesar de que ainda não o faz brotar. Porque quando Davi está profetizando, ele ainda não tinha nascido. Mas ele nasceu, ele cresceu. Realizou a sua obra, subiu aos céus, como nós já lemos, e ele vai voltar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se ele não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se amará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Quando Jesus voltar, ele vai vir como chama de fogo, com glória e poder. Os justos serão transformados, glorificados, a encontrar com o Senhor e viver para sempre com ele. E os ímpios, os incrédulos, serão queimados, destruídos e extirpados da presença do Senhor. Por quê? Depois nós vamos ver esse detalhe, por quê? Vamos aguardar. Mas você pode ver que o Espírito de Deus falou com Adão e Eva no jardim, usou a vida de Enoque profetizando antes do dilúvio sobre a volta do Senhor, usou os salmistas para ministrar sobre a volta do Senhor, e também nas últimas palavras de Davi, quando ele estava para partir, o Espírito de Deus continuou falando e revelando sobre a volta de Jesus Cristo, a manifestação do Filho de Deus e o seu reino. Isso é profundo. Isso é glorioso. Jesus vai voltar. E essa base é tão profunda que, como eu falei para você, a Bíblia inteira, ela te leva a esse encontro triunfal. A Bíblia inteira te prepara para viver esta realidade. E o Espírito Santo trabalha em sua vida para que você esteja pronto para esse encontro triunfal que pode ser a qualquer momento. Jó profetizou sobre a volta de Jesus Cristo. Opa, Jó? Sim! O livro dele tem várias referências sobre a volta de Jesus Cristo, mas eu vou usar uma bem conhecida e fazer uma explanação para você, que está em Jó, capítulo de número 19, onde você pode ter lido esse versículo com várias citações, ou várias referências e aplicações, mas a aplicação principal aqui é sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, que diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, por cima da terra. O Redentor vive. Aqui ele está declarando que o Redentor tem a vida eterna. E Jesus ressuscitou, ele é a ressurreição e a vida, e ele é o nosso Redentor através do sangue derramado no Calvário. E sobre a terra ele vai se levantar, quer dizer, ele vai ficar numa posição de autoridade e poder. Aí Jó sabia que ele ia morrer, mas ele sabia que ele ia ressuscitar nesse grande e glorioso dia. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Esse Redentor é Deus. Louvado seja Deus, é que nos dá a vida. Deus irá enviar o seu Filho para nos buscar, nos arrebatar e nos levar à sua presença. Olha só que Jó fala: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Quer dizer, o coração dele desejava, ansiava por esse grande e glorioso dia. Porque no caso de Jó, ele ia ficar livre da sua enfermidade, da sua aflição e do seu sofrimento. Porque ele sabia, na volta de Jesus Cristo, Filho de Deus,
todas as coisas serão transformadas, não haverá mais dor, nem sofrimento, nem enfermidade, mas o nosso corpo será glorificado. Que essa deve ser a tua esperança. Se você passa momentos de enfermidade, momentos de dor e aflição, isso é por um pouco de tempo. Jesus está voltando. Ele descerá sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória, e você que foi redimido com sangue, terá a redenção do teu corpo e viverá para sempre no Senhor. E é os teus olhos que verão Ele, é as tuas mãos que tocarão nele, e será você que vai viver para sempre na presença dele. Louvado seja Deus! Que profecia gloriosa essa que Jó declarou. A nossa esperança é esse dia. E Jó foi inspirado pelo mesmo Espírito, porque o Espírito de Deus, que é Deus habitando e movendo em nossas vidas, mostra esse grande e glorioso dia. E se você tem um Espírito Santo, eu acredito que no teu coração você ouve aquela voz: eis que presto venho, eis que está perto o meu dia. Olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Louvado seja Deus! Jesus está voltando. Outros também profetizaram, mas agora eu quero pegar um exemplo profético aqui. O profeta Isaías, capítulo de número 45, também tem uma profecia muito bonita sobre a volta de Jesus Cristo. Isaías 45, versículo 21 ao 25 diz assim: aqui é profundo. Você lendo esse texto, tendo conhecimento do Novo Testamento, praticamente você está lendo o Novo Testamento. Ele está sendo revelado, manifestado e explanado para a sua vida. Louvado seja Deus. Diz assim: anunciai e chegai-vos, e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Aí, Deus está perguntando: quem está falando desses assuntos? Quem fez ouvir desde a antiguidade? A primeira pessoa que falou sobre a volta de Jesus foi o próprio Deus para Adão e Eva, como eu já mostrei. E depois usando Enoque. E depois usando os salmistas, usando a vida de Davi e outros homens. A Bíblia fala de Samuel, de Elias, Eliseu, Moisés. Todos esses falaram desse grande e glorioso dia. Todos esses tinham essa esperança gloriosa, movidos pelo Espírito Santo. Então Deus está perguntando: quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Olha só que eu é singular. Ninguém fala para mais de uma pessoa eu, fala nós. Mas a Bíblia declara que o nosso Deus é singular, Ele é único. Louvado seja Deus por isso. E não há outro Deus senão eu. Se Ele falou, está falado. Eu creio em nome de Jesus Cristo. E eu creio que Jesus Cristo é a revelação completa desse Deus para nós. Deus justo e Salvador. Quem é o Salvador? Jesus Cristo é o Salvador. E aqui Ele está se identificando. Ele está falando através do seu Espírito Santo na vida do profeta Isaías para o seu povo. Deus justo e Salvador não há fora de mim. Mim, singular. Olhai para mim e sereis salvos. Olha o convite. Esse versículo aqui, Jesus aplicou na vida dele para que ele, quando em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrarei descanso para a vossa alma. Mas como aqui ele ainda não tinha se manifestado em carne, então ele fala para olhar para ele. E sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu acredito na Bíblia. Se a Bíblia diz, eu acredito. Se a Bíblia não diz, eu não acredito. Pode vir teologia, pode vir pensamentos, pode vir tradições, filosofia. A palavra de Deus é viva e permanece para todo sempre. Esse versículo aqui esclarece tudo, mostra tudo e revela tudo. Louvado seja Deus. Eu sei com quem nós vamos encontrar. Eu sei quem eu olhei e quem salvou a minha vida. Eu sei quem é aquele que profetiza, que fala e manifesta a sua glória. Se você conhece, dê um glória ao nome de Jesus Cristo aí e engrandeça o nome dele. Ele está falando aqui nesse momento. Por mim mesmo tenho jurado. Não tinha outro para que ele jurar, ele jurou por si mesmo. Isso daqui causa uma quebra de parafuso na mente de vocês. Mas fique com a Bíblia. Ele olhou, não tinha ninguém, só tinha ele.
Então ele jurou por ele mesmo. O que ele jurou? Saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Se você conhece a Bíblia, Filipenses 2, 10 e 11 fala que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrará diante de Jesus Cristo e declarará que ele é o Senhor para a sua glória. Aqui está dizendo quem é o único Deus justo e salvador, que não há outro fora dele. É Bíblia, nós cremos na Bíblia. Pode ter teoria, mas a palavra de Deus é viva e permanece para todo sempre. É ela que cura, é ela que transforma, é ela que liberta, é ela que manifesta a glória de Deus. Ele jurou por ele mesmo. Todo joelho vai se dobrar diante de mim e toda língua vai me confessar. De mim se dirá. Olha o que vão dizer dele. Deveras no Senhor há justiça e força. Senhor aqui, letra maiúscula, você sabe de quem está falando. E nós sabemos de quem há justiça e força. Jesus, o Filho de Deus, esse que vai voltar, esse que eu estou proclamando nesta noite. Nele há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos que se irritarem contra ele, aqueles que não confessam o nome dele, que não creem nele, que divide o seu poder, que diminui ele. É verdade? Tem muita gente que fala que adora Jesus Cristo, que engrandece Jesus, que Jesus é um amado da alma dele, mas quando você fala o que a Bíblia fala sobre Jesus, ele fala, não é bem isso aí não, não é bem isso aí não, tem fulano, tem Beltrano, não tem ninguém não, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ou usando o texto bíblico que acabamos de ler, ele é o Deus justo e Salvador e não há fora dele outro nenhum. Louvado seja Deus! Esse é o Deus que nós vamos encontrar. E nele há justiça e força. Mas no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. O que fala Romanos 8? Que em Jesus Cristo nós somos justificados. A justiça de Deus se manifesta em nós por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Romanos capítulo 5 trata muito desse assunto, sobre a justificação pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus. E aqui está dizendo que é no Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele vai voltar e nós estamos sendo preparados para esse dia glorioso, para completar a nossa salvação. Fomos salvos dos nossos pecados, fomos salvos da condenação do diabo, somos salvos do poder da morte. O nosso nome está escrito no livro da vida, mas em breve seremos salvos deste mundo quando Jesus voltar. Aí seremos transformados, edificados e abençoados por Ele. Esse texto ele é tão profundo que descreve muitas realidades sobre a volta de Jesus Cristo, sobre a glória dele, sobre a manifestação dele. E eu gostaria de te mostrar para você um exemplo que está aqui no livro de Romanos, capítulo de número 8. Eu não vou ler sobre justificação, mas eu vou ler que fala sobre a natureza. Nós lemos no Salmo, fala sobre a natureza que vai se alegrar e se regozijar com a volta do Senhor. E eu vou lhe mostrar por que vai se regozijar. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Louvado seja Deus! Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. A saber, a redenção do nosso corpo. Se você está guardando isso, glorifica a Deus e tome posse dessa palavra. O Espírito de Deus trabalha no seu íntimo e no seu interior, transformando você de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. E quando o Senhor voltar, o Espírito Santo vai manifestar a glória dele na sua vida. Esse corpo abatido, corruptível, fraco, envelhecido, que padece enfermidade, vai ser transformado num abrir e fechar de olhos em um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, como fala Filipenses 3, 21. E você vai ser arrebatado.
a encontrar com o Senhor nas nuvens, estará para sempre com Ele, e nunca mais haverá morte, nem dor, nem pecado, nem sofrimento, mas gozo, paz, alegria, plena e abundantemente para todo sempre, na presença de Deus. É para isso que você foi salvo. Foi por esse motivo que Jesus morreu na cruz do Calvário. É este o fato de você ter o Espírito Santo, é viver para sempre na glória de Deus, na presença de Deus, e dali nunca mais sair. Louvado seja Deus! Que privilégio que Deus nos concedeu! Por isso que será glorificada a descendência de Israel e todos aqueles que creem nele. Jesus vai voltar. Louvado seja Deus! Nós temos que estar prontos. Outro que profetizou sobre a volta de Jesus Cristo é o Daniel. O profeta Daniel. Você pode ver isso no capítulo de número 7. O Daniel, ele viu explicitamente a volta de Jesus Cristo de uma maneira tão profunda, tão gloriosa, que a descrição de Daniel, o próprio Jesus depois faz uma citação e demonstração. Olha só, Daniel 7, versículo 13 e 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Guarde bem isso. Nuvem dos céus, um como o filho do homem. Lembra que os anjos falaram que da maneira que ele subiu, uma nuvem ocultou, da mesma maneira ele vai voltar? Até os anjos estavam falando uma profecia, mas fazendo uma referência a algo que Deus já havia declarado e que estava escrito. Que é isso aqui. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. Louvado seja Deus. Essa referência que Daniel está vendo, depois o apóstolo João vê a mesma cena com mais detalhe em Apocalipse capítulo 5 e 6. Continuando. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Você crê? Glorifica a Deus e tome posse. É o que Deus está falando para você. Tudo que está acontecendo neste mundo é profecias divinas, é revelação de Deus, é preparação de Deus para esse encontro glorioso e maravilhoso com a volta de Jesus Cristo. E como que nós sabemos? Tudo está profetizado, tudo está demonstrado nos livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, Amós, Obadias, Sofonias, Ageu, Jonas, todos esses, Malaquias. Eles viram pelo Espírito Santo esses dias, declararam detalhes sobre este dia e anunciaram os fatos que vão suceder nesses dias. E para que nós possamos ler, entender e compreender, é necessário estarmos debaixo do mesmo Espírito, da mesma comunhão, da mesma conexão com Deus vivo e verdadeiro. Jesus está voltando. Você já ouviu essa frase um monte de vezes. Você já leu em outdoor, você já leu em placa, você já leu em camiseta, você já leu esse texto na Bíblia Sagrada, você já escutou o hino, você já escutou pregações, mas agora você tem que vivenciar essa realidade, essa experiência, esse testemunho de Deus na sua vida. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque é um dia único. É um dia que não vai mudar, e pelo fato dele ser único e importante e decisivo, é o dia que a Bíblia mais comenta, mais enfatiza, mais demonstra. Por quê? Para que você não perca este dia, mas se torne participante com alegria, regozijo dessa gloriosa salvação. Eu mostrei para você Daniel. O profeta Zacarias, lá, quase no final do Velho Testamento, capítulo de número 14, você pode ler aí na sua Bíblia, ele vê a volta do Senhor, e olha quem que ele chama esse Senhor. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele subiu do Monte das Oliveiras. Você pode ler em Atos. Agora, nós sabemos sim, mas antes, 400 anos antes, um profeta viu Jesus voltando no mesmo lugar. Só que o nome de Jesus só foi revelado no Novo Testamento. No Velho Testamento ele usava o seu nome de divindade, Jeová,
que também era conhecido como Adonai, como Elohim, Jeová Jireh, Jeová Shaddai, que são nomes conectados com o nome de Deus, porque o nome Yahvé significa aquele que é. Então ele faltava um complemento, que era a prática da revelação de Deus. Aquele que é pastor, aquele que é justiça, aquele que é a provisão, aquele que é a paz, aquele que está presente, aquele que é Senhor dos exércitos, aquele que é o Deus de Israel. Mas o nome Jesus é o nome Jeová, conectado com uma que é Yeshua, que é de Jeová, abreviatura de Jeová, que só no hebraico dá para fazer isso. Yeshua, que significa salvação, redenção. Em Jesus, Deus é a nossa salvação. Ele nos salva, nos liberta e completa a obra de redenção em nossas vidas. Por isso que Jesus é o nome que está acima de todo nome. É o nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, como nós vimos que o profeta Isaías profetizou e declarou isso. E olha só o que diz aqui Zacarias, capítulo 14, versículo de número 3 em diante. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será rompido no meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Quem que vai vir? O Senhor meu Deus. E quem que os anjos falou que vai voltar? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aqui está explicitamente declarando quem ele é, a sua obra e o que ele vai fazer. Ele vai pelejar contra as nações, ele vai trazer juízo, como nós já vimos, ele vai estabelecer o reino dele, e juntamente com ele vai vir os santos. E eu vou te mostrar para você quem são esses santos. São os lavados, remidos e selados com o Espírito Santo de Deus, que serão arrebatados antes desse dia glorioso. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Ele conhece esse dia, ele sabe esse dia, ele sabe essa hora. Quando ele estava aqui na terra como filho do homem, que ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem e se submeteu humildemente ao Pai como servo, ele não mentiu. Ele falou, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho. Por isso que ele usou a palavra filho. Mas somente o meu Pai que está nos céus. Mas aqui está declarando que esse dia é conhecido por ele, porque ele subiu aos céus, foi glorificado e está sentado no trono de glória. E muito em breve ele virá com grande poder e glória. Você sabe por que eu sei que ele sabe esse dia? Porque se você conhece um pouco a Bíblia, só um pouquinho, o livro de Apocalipse fala que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. E o que está sendo revelado no Apocalipse? O dia do Senhor, a volta de Jesus Cristo, o juízo de Deus na terra e os fatos que irão suceder na consumação de todas as coisas. E Jesus falou ao seu servo João para que registrasse e anunciasse para nós. Olha que coisa gloriosa e maravilhosa esse Deus. E ali ele fala, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pelo Espírito Santo somos iluminados, recebemos compreensão e somos preparados para esse dia. Continuando. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão em Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, será o Senhor e um será o seu nome. Você já conhece esse nome, você já conhece esse Senhor, você já adora esse rei. Louvado seja Deus. Dê um glória a Deus aí, tome posse dessa palavra. Nós já estamos conhecendo a história. Eu estou passando uma visão bem panorâmica, mas se você ler e estudar o Velho Testamento, as profecias, os relatos sobre Jesus Cristo, quando você chegar no Novo Testamento, você sabe o Novo Testamento inteirinho. Os detalhes, tudo, você só não vai saber o nome, porque o nome só é revelado pelo anjo Gabriel a Maria e José no nascimento dele, mas o restante das suas obras,
da sua pessoa, do seu feito, daquilo que ele vai manifestar, do Velho Testamento detalha profundamente, tanto a primeira vinda como a segunda vinda. Louvado seja Deus! Quem lê a Bíblia, quem medita nas Escrituras e aguarda no coração, não é pego de surpresa, nem fica abalado, mas ele sabe, eu estou vendo Deus realizar a sua obra, eu estou vendo Deus preparar, consumar todas as coisas para o grande e glorioso dia do Senhor. Louvado seja Deus! Eu estou lhe mostrando aqui alguns detalhes. Outro fato também que nós podemos observar aqui, sobre a volta de Jesus Cristo, é que sobre a volta dele sobre o sol e a lua, que Jesus cita, que está no livro do profeta Joel, capítulo de número 3, diz assim, versículo de número 14: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz a Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, estranhos não passarão por ela. Ele está falando sobre a batalha do Armagedon, sobre o conflito do último dia, a sua volta, a sua manifestação gloriosa e a sua presença em Jerusalém e o seu reino eterno estabelecido ali para todo sempre no trono de Davi. Olha que coisa gloriosa. E Jesus fala que o sol e a lua vai se enegrecer na volta dele. E o profeta Joel viu esse dia, esse aspecto, e relatou e escreveu. São coisas profundas, são coisas gloriosas, são coisas que estão além da nossa capacidade de entender. Mas para Deus tudo é possível porque Ele é Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Mais duas referências e eu termino esse estudo sobre a volta de Jesus, demonstrando para você, revelando para você os sinais, as profecias, os relatos. E agora eu falei tanto dele, citei ele tanto, anunciei tantas coisas sobre ele, e estou falando dele, da sua volta, então vamos ouvir as palavras dele? Mateus, capítulo de número 24, versículo 30 ao 31. Mateus 24, versículo 30 ao 31. Vamos ler do 29, para pegar o contexto, para você ver como o próprio Jesus, que pelo seu Espírito Santo havia usado os profetas para relatar do seu dia, agora ele pessoalmente está falando do seu dia. E aqui tem um mistério profundo. Tem algo glorioso que Jesus está falando aqui, que eu já vou introduzir antes de ler. Primeiramente, Jesus aqui ele está no Monte das Oliveiras. Ele está falando e respondendo aos seus discípulos que estão dialogando e perguntaram sobre os últimos dias e a segunda vinda dele. Ele abre a sua boca e começa a anunciar e declarar. Outro fato interessante que vale a pena você meditar nesse texto é que alguns dias depois Jesus é preso, açoitado, coroado de espinho, pendurado numa cruz e morto. E ele sabia que isso ia acontecer, porque ele fala, vamos subir para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser traído, vai ser entregue nas mãos dos gentios, vai ser morto. Mas ele fala uma outra frase também, mas ao terceiro dia irei ressuscitar. Os discípulos não entendiam isso. Mas a autoridade de Jesus é tão grande, o seu poder é tão glorioso, a sua majestade divina é tão tremenda, que olha só as frases dele antes da sua morte. E olha a maneira que ele fala sobre os dias futuros, as convicções e as certezas dele. Um homem sentado ali no Monte das Oliveiras falando aos seus discípulos, olha as palavras que ele usa. Pelas palavras você já vê quem é ele, o seu poder, a sua pessoa e o seu futuro. Vamos lá. Capítulo de número 24, versículo 29 do Evangelho de Mateus diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Joel profetizou isso, eu mostrei para você. E as potências do céu serão abaladas. Joel viu isso aí, ele está citando, está mostrando. Então, agora ele passa para Daniel. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. Lembra que os anjos falou que ele havia sobre a nuvem? Ele também anunciou e proclamou aos discípulos. Os anjos estavam relembrando os apóstolos do que Jesus havia falado. E relembrando os apóstolos do que antes de Jesus haver falado pessoalmente, pelo Espírito Santo ele havia usado os profetas para anunciar o mesmo evento. E ele está falando que é ele que vai vir, porque ele é o Filho do Homem. Ele se tratava com o Filho do Homem. Ele está falando, eu vou vir sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rijos, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Eu sou um escolhido. Se você é um escolhido, dê um glória a Deus aí e manifesta aí, escrevendo um glória a Deus aí, filho. Seja um escolhido de Deus. Como? Creia em Jesus Cristo, confesse que Jesus Cristo é o teu Salvador, o Filho de Deus, e receba a presença e o selo do Espírito Santo para esse grande dia. Louvado seja Deus. Desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Louvado seja Deus. Os anjos. Já fiz uma ministração sobre anjos. Vale a pena você dar uma procurada aí. Eu falo sobre o dia da proteção de Deus. Sobre a presença do Espírito Santo. Foi a live de ontem. Vale a pena você conferir. Ser cheio do Espírito Santo. E agora estou falando sobre a volta de Jesus Cristo. Tudo leva a esse fato. O Filho do Homem vai vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. O próprio Jesus está falando que esse dia vai acontecer, vai suceder. E irão participar com alegria dele os escolhidos. Aleluia! Eu sou um escolhido pela graça de Deus. Seja tu um escolhido pela graça de Deus em nome de Jesus Cristo. Esse dia está chegando. E agora mais uma referência bíblica. 2 Tessalonicenses é uma referência apostólica. 2 Tessalonicenses é carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1 é a segunda carta, são duas cartas. As duas cartas tratam sobre a volta de Jesus, sobre a conduta, sobre a nossa prática, sobre a nossa vivência. As duas cartas trabalham muito sobre esse tema. Vale a pena você ler e meditar nelas. E outra coisa, vale a pena você observar que as referências que Paulo utiliza sobre a volta de Jesus Cristo são paráfrases do Velho Testamento, porque a ação do Espírito Santo é tudo conectada. Os escritores são variados, os tempos são variados, mas a mensagem é a mesma. Jesus vai voltar, o dia do Senhor está chegando. Esse dia vai ser único e decisivo da história de toda a face da terra, e que você esteja preparado e pronto para que nesse dia seja participante do reino, da glória e da presença do Senhor. Eu não posso dizer para você o dia, a hora e o mês, mas uma coisa eu posso dizer, esse dia está chegando, esse dia está perto. Como eu sei, as Escrituras declaram, o Espírito Santo testifica e os sinais demonstram que Jesus está voltando. Creia nele. Tome posse dessa palavra, seja cheio do Espírito Santo, santifique a tua vida, se liberte do pecado, afaste das concupiscências desse mundo, para que você seja vestido de vestes brancas, coroado de glória e seja participante do reino eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. E ele deseja, e através dessa mensagem ele está falando contigo. Mas vamos para a profecia apostólica. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 5 em diante diz: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder. Lembra que nós lemos em Zacarias 14 que o Senhor virá e juntamente com ele os santos? Aqui está declarando que é os anjos do seu poder. Lembra que nós lemos a profecia de Jesus, que ele falou que ele vai enviar os seus anjos para recolher os escolhidos dos quatro cantos da terra? Aqui o apóstolo está exemplificando e está explanando isso. Está nos mostrando, continuando. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus.
Ele vai vingar daqueles que não conhecem a Deus. Conhecer aqui não é mental, mas é se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus, estar na presença de Deus. Quer dizer, quem vive impiamente. Dos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Além deles não querer conhecer a Deus, se relacionar com Deus, eles são desobedientes ao Evangelho, escarnecem do Evangelho, zombam do Evangelho e até mesmo desprezam o Evangelho. Mas Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Quer você creia, quer não. Quer você aceite, quer não. Jesus está voltando. A minha oração é que você mude a sua mentalidade, mude o seu coração, creia em Jesus Cristo e seja participante desse descanso eterno que a Bíblia nos promete na volta de Jesus Cristo. Continuando. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Quem não crê, quem não obedece, eterna perdição, um lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos, queimará para todo sempre. Mas quem crer, versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos, lembra que eu já li em Romanos 8, que a natureza espera a manifestação da glória dos filhos de Deus, que é a semente divina do evangelho plantada em nós, regada pelo Espírito, e que vai se manifestar na volta de Jesus Cristo? Aqui está dizendo que ele vai ser glorificado em nós, porque a glória que ele prometeu, a glória que ele recebeu, pelo poder do Espírito Santo, ele vai compartilhar conosco na sua volta gloriosa. Esse corpo vai ser transformado, glorificado, para poder estar para sempre na presença de Deus, diante dele, contemplando a sua face e saber que dali nunca mais sairemos. Glória a Deus por isso. E para se fazer admirável naquele dia, ele vai ser admirado, sabe por quê? Porque nós vamos ver ele como ele é, vamos poder tocar nele como ele é, e principalmente estar com ele para sempre, com toda a majestade, veremos a sua face. Hoje eu prego sobre Jesus, eu sinto a presença de Jesus, eu adoro o Senhor Jesus Cristo, mas eu não o vi. Mas naquele dia, todos nós o veremos, todos nós admiraremos ele, louvaremos, glorificaremos, e eu declaro, o que o olho não viu, o ouvido não viu, e nem subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, a própria pessoa gloriosa do Filho de Deus. Ele é tão glorioso que um homem viu ele glorificado. E esse homem passou 3 anos e meio comendo, bebendo, dormindo, viajando, conversando, dialogando com ele. Quando ele estava na sua forma humilde de servo aqui. Mas quando ele foi glorificado, esse homem olhou para ele e falou assim, não parece o filho do homem. Que ele teve que falar, sou eu mesmo, eu estive morto, mas vivo para todo sempre, e tenho na mão a chave da morte e do inferno. Eu estou descrevendo a visão apocalíptica que João teve na ilha de Patmos, de Jesus Cristo glorificado. Louvado seja Deus, foi tão tremendo, foi tão admirável, tão glorioso, que a natureza humana de João não aguentou, caiu como morto. Mas ele colocou a mão de João e falou, João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Nesse dia que eu estou anunciando para você, nós não vamos cair como morto, porque antes nós vamos ser transformados, glorificados, para sermos capacitados para vermos, tocarmos e estarmos para sempre em sua presença. Você crê nisso? Dê um glória a Deus aí, tome posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser fiel, vale a pena nos santificar, porque aqui usa a palavra santos, justos. Continuando. Se admirável, né? Em todos os que creem. Aleluia! Quem crê, dê um glória a Deus aí, tome posse a palavra. A todos que crê, vão admirar ele, vão ver a sua glória, vão ser participantes do seu reino, vão entrar no seu descanso. E olha só o que é glorioso. O versículo diz assim, porquanto nosso testemunho foi crido em vós. Creem está no contínuo presente, mas crido está no passado. Porque as pessoas aceitaram, confiaram e receberam o testemunho do Evangelho, que é o que eu estou anunciando. A mensagem que eu estou anunciando é a mensagem apostólica. Essa mensagem apostólica começou a ser anunciada por Deus no Jardim do Éden, como eu mostrei para vocês. E não terminou de ser anunciada, porque Deus usa evangelista, Deus usa presbítero, Deus usa bispos, apóstolos, irmãos, irmãs, profetas, para anunciar, Jesus está voltando.
E juntamente com essa palavra vem o testemunho do Espírito Santo, que essas palavras são fiéis e verdadeiras, dignas de inteira aceitação. Que nós estamos sendo preparados para estar com Ele para todo sempre. Olha que mensagem gloriosa. E você sabia que a volta de Jesus Cristo, antes de Ele ir aos céus, Ele fez uma oração desejando isso para você? Sim. Jesus orou, e eu tenho essa oração. E ela é detalhada, ele fala da volta dele, da glória dele e da glorificação daqueles que têm fé nele. E sim, está na Bíblia. Você não sabia? Então vou lhe ajudar. É só você ir para João, capítulo de número 17, versículo de número 24 ao versículo de número 26. A oração é linda. E toda ela ele cita esse evento. Mas eu vou me focar só nesses versículos. Que diz assim: Pai, aqueles que me deste... Você crê em Jesus Cristo? Você é um presente do Pai para o Filho dele. Você é herança de Deus para Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Onde Jesus está? Nas regiões celestiais, num trono de glória. E vivendo para sempre na presença e na glória de Deus. E ele falou: Pai, eu quero que aonde eu estou, aqueles que creem em mim estejam também. E lá no Apocalipse ele fala, no capítulo 3, os 2 últimos versículos: Ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E para a igreja de Filadélfia ele fala assim: o que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, estará na presença do meu Deus, escreverei o meu novo nome, o nome do meu Deus, e dali jamais sairá. Você crê? Tome posse em nome de Jesus Cristo. Jesus está voltando para cumprir essa realidade na sua vida. Continuando: para que vejam a minha glória que me deste. Foi o que eu acabei de mostrar lá, que Paulo profetizou isso e declarou. E aqui é uma oração de Jesus. Eu quero que eles vejam a minha glória, que eu seja admirável diante deles. E uma coisa interessante, nossa visão da glória de Deus irá ser tão impactante, tão tremenda, que 3,18 de 2 Coríntios diz que nós vamos refletir a glória dele como espelho e seremos transformados de glória em glória na mesma imagem. É algo glorioso. A volta de Jesus Cristo, esse retorno triunfal, esse encontro maravilhoso. A minha glória que me desse, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses conheceram que tu me enviaste a mim. O relacionamento, o conhecimento, a participação, a fé, a vida cheia do Espírito Santo. Ele está orando aqui e declarando. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Já demonstrei isso aí, já explanei. O nome que está acima de todo nome, na qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é esse nome. Ele o farei conhecer mais: o poder, a virtude, a libertação, a cura, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito. É a que Deus revela, é o que Deus manifesta, é o que Deus está nos tornando conhecido, que é o testemunho do Espírito Santo. Para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Louvado seja Deus. Eu desejo esse dia. Jesus orou para que eu esteja participando deste dia. E eu não sou melhor do que você. Ele orou para você também. Agora você crê nesse testemunho? Você crê que Jesus vai voltar? Você crê que Jesus vai manifestar a glória dele? Você crê que tudo que foi ministrado aqui é fato? Se você crê, então seja cheio do Espírito Santo nesse momento. Glorifique a Deus. Espera mais um pouquinho, que o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E para mais 2 textos, e aí estaremos terminando. Um é Hebreus, um livro que fala muito sobre as glórias, sacerdócio, mas tem um texto aqui que é maravilhoso, que fala sobre a volta de Jesus Cristo, onde nos diz assim, versículo de número 24 ao 28. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Eu lhe mostrei por que ele comparece por nós perante a face de Deus.
porque Ele deseja que aonde Ele está, estejamos nós também, e que possamos ver a glória dEle, conhecer o nome dEle, ter o amor dEle e a presença dEle em nós, e possamos ser transformados. Então aqui está descrevendo por que Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e está centrado no trono de glória e poder, e o seu Espírito Santo está aqui na terra preparando um povo exclusivamente dEle, zeloso em boas obras, produzindo fruto e os dons em nossas vidas. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou a primeira vinda para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A primeira profecia que nós vimos lá de Gênesis. E como aos homens está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, a sua primeira vinda, aparecerá a segunda vez, para quê? Sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quem está esperando em Jesus Cristo, dê um glória a Deus, aí tome posse dessa palavra. Ele tirou os nossos pecados na cruz do Calvário, e vai nos tirar desse mundo pecaminoso na sua volta gloriosa, no seu retorno celestial, para nos conduzir à sua presença. E os anjos falaram que ele ia vir sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. Eu li isso daí para vocês, demonstrei já para vocês na Bíblia Sagrada, e tem outros textos, mais um texto para vocês verem sobre a volta de Jesus Cristo, sobre a glória dele, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13 ao 16. Olha o que diz: mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifiquem, de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes esse mandamento, guarde a palavra de Deus, guarde essas promessas, guarde essas profecias, sem mácula nem repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Parece uma contradição, né? Nenhum homem viu nem pode ver. Sim, na natureza humana, na nossa carne nós jamais veremos, mas seremos transformados, glorificados, para estarmos para sempre em sua presença. Você quer que eu lhe mostre isso? 1 Coríntios, capítulo de número 15. O Espírito Santo está me movendo a fazer essas citações, essas leituras, para mostrar para você. O tema da mensagem é a volta de Jesus Cristo. Eu estou procurando compartilhar com você o que a Bíblia diz, para que a sua fé esteja firmada na palavra de Deus e no testemunho do Espírito Santo. E aqui diz que homem nenhum pode ver. É verdade. Mas você não vai ver ele como homem, você vai ver como filho de Deus, porque você vai ser transformado, glorificado. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 50 até o 57, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, quer dizer, menos de um segundo, é muito rápido. O que vai acontecer conosco? Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu vou ser transformado, você será transformado, e entraremos no reino de Deus e estaremos para sempre em sua presença. No contexto declara que nós traremos a imagem do homem celestial e viveremos no Espírito e seremos glorificados pelo Senhor. Esse corpo aqui, esse teu corpo aí, vai ser glorificado pelo poder do Espírito Santo para estar na presença de Deus, diante de Deus. Ah, mais uma referência? Tudo bem, filho.
1 João capítulo 3, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, nos fala desse fato glorioso, que diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, eu sou amado, você é amado. Como que eu sei? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, glória a Deus. Se você se sente amado, dê um glória a Deus aí. Sinta o amor de Deus na tua vida. Desfrute desse amor. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, como que a gente sabe? Pelo testemunho das Escrituras, do Espírito Santo, e pelas realidades que nós estamos vendo e contemplando com os nossos olhos, por aquilo que Deus está manifestando sobre a face da terra. Seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Eu não consigo nem imaginar isso. Só sei dar glória a Deus. Aleluia! Seremos semelhante a Ele. E mais do que isso, nós vamos admirá-lo, louvá-lo, glorificá-lo, porque diz, porque assim como Ele é, o veremos. Ah, é? É. Então, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Puro, seja santo, seja piedoso, seja submisso, seja praticante da palavra de Deus, seja um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, porque um dia você vai ver ele, porque será semelhante a ele para estar na presença dele. Jesus está voltando. Olha quanta coisa que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus Cristo, que nós podemos demonstrar, realizar. E a Bíblia compara todo esse planeta Terra como uma grande lavoura, com os justos sendo o trigo e os ímpios sendo o joio, e o Filho do Homem o ceifador. E para terminar a palavra desta noite, eu vou ler duas referências. Uma sobre a volta de Jesus Cristo, e a outra, conselhos diante desta volta. E aí eu concluo. Sobre a volta de Jesus Cristo, Apocalipse, que eu não podia deixar de fora, capítulo de número 14. É uma visão. Lembra que nós vimos Paulo falar sobre a trombeta, Paulo fala sobre a ordem, Paulo fala sobre a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Jesus também falou isso. Daniel também declarou isso. Os anjos também declararam isso para os apóstolos. Então, nesta visão que Deus está concedendo para João, o apóstolo João, ele descreve esse dia de uma maneira bem clara, bem objetiva, para nós entendermos as realidades desses fatos. Como será a volta de Jesus Cristo. Já li também que os mortos vão ressuscitar, já li também que os vivos serão transformados, mas que todos serão participantes. Existe aqui a temática sobre a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição dos... Esses daí são temas que nós falaremos em outras lives, como eu falei. O assunto sobre a volta de Jesus Cristo é um assunto muito amplo, é muito dinâmico. É impossível um só pastor falar de tudo, porque é muito profundo, muito glorioso. Mas panoramicamente, podemos estar ministrando, compartilhando, e não só tem a minha palavra não. Se você fazer uma pesquisa, muitos homens de Deus já têm ministrado, falado, declarado sobre esse dia, segundo a sabedoria, a graça que o Espírito Santo concede a cada um, mas a finalidade de todos é a mesma, que você esteja pronto e preparado e seja participante como filho de Deus desse dia glorioso. Que você não venha a ser condenado, nem apartado da presença do Senhor nesse dia, mas que você possa adentrar nas regiões celestiais. Amém? Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 15 em diante. Versículo número 14, perdão. Diz assim: e olhei, eis uma nuvem branca. Lembra que Jesus foi coberto com uma nuvem? Olha ela de novo. Interessante, alguns estudiosos, comentaristas bíblicos, comentário Bacon, comentário Vida Nova, e
Russell Champlin, por exemplo, no seu comentário bíblico, Novo Testamento interpretado versículo por versículo, e outros estudiosos da Bíblia, né, que mais aprofundados, eles declaram que esta nuvem que ocultou Jesus Cristo e que Jesus vai voltar é a mesma nuvem gloriosa que acompanhou Israel da saída do Egito até a entrada da terra prometida, que de dia era uma nuvem e de noite era uma coluna de fogo. Eles também declaram que é a mesma nuvem que encheu o tabernáculo e que encheu o templo de Salomão com a sua glória e majestade. Quer dizer, é a nuvem da glória, da presença do Senhor. Por isso que Jesus fala para o sumo sacerdote que eles veriam o Filho do Homem assentado na glória do poder, quer dizer, nas nuvens. E que foi o que o profeta Daniel profetizou claramente. Ele viu o Filho do Homem vindo sobre a nuvem. E aqui está dizendo: eis que uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Esta primeira cega ou colheita é o arrebatamento. A seara é a igreja de Jesus Cristo, que foi trabalhada, edificada, transformada, frutificada pela presença, o poder e a obra do Espírito Santo sobre a face da terra, através da proclamação e da obediência do Evangelho. Vai chegar esse dia que a obra vai estar completada. Como diz Paulo em Romanos 11, a plenitude dos gentios vai entrar. E aí o povo vai estar exclusivo, preparado para esse grande momento. Que Jesus falou que vai se ouvir a voz: eis um noivo, saí-lhe ao encontro. Que o Filho do Homem virá numa hora que não estáis apercebido, porque isso acontece no mundo espiritual e espiritualmente. Mas vai acontecer, porque a seara vai amadurecer. E eu acredito, pelo desenrolar das coisas do movimento, a igreja está muito perto desse dia, desse momento. Ela já está bem amadurecida. Os sinais, as maravilhas, a proclamação do Evangelho, as manifestações divinas, estamos vivendo plenamente. Agora só está faltando a colheita. O reino de Deus já está aí às portas, muito próximo. Por isso que Deus está usando os seus ungidos com essa unção apostólica para estar anunciando para vocês que Jesus está voltando, para você estar preparado para esse santo e glorioso dia. E aí a ordem, lembra da ordem a trombeta? Que declara, ó, a grande voz como um forte clamor de trombeta, e o anjo, o pai da ordem, o Filho do Homem, cumpre e executa e consuma todas as coisas. E aquele estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra e a terra foi colhida, cegada. Louvado seja Deus, eu vou fazer parte dessa colheita. Quem vai participar, dê um glória a Deus aí e se alegre na presença de Deus. Você vai ser o trigo que vai ser recolhido para o celeiro celestial, para viver na presença do Senhor, nas bodas do Cordeiro, que é outro assunto importante, para receber os seus galardões, que é outro assunto sobre a volta de Jesus Cristo, para participar da festa celestial, outro assunto também sobre a volta de Jesus Cristo. Existem vários temas aprofundados na Bíblia Sagrada, como eu falei, estaremos meditando isso aí posteriormente, mas aqui nós estamos falando desse momento, Jesus vai colher. E lembra do juízo? Para aqueles que não creem, que não obedecem? E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Agora não é mais o Filho do Homem, agora é um anjo. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. Nós vamos estar em festa. Quem crê em Jesus Cristo vai estar glorificado, festejando, celebrando. Mas quem não crê, quem não aceitou e endureceu o coração, infelizmente vai ser lançado debaixo da ira de Deus. A volta de Jesus Cristo é um momento decisivo. Aqui João viu em visão, em uma maneira figurada. Mas Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 11 em diante, ele viu o fato que desenrola a consumação de toda a profecia. Diz assim: e viu os céus abertos, eis um cavalo branco,
O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. As figuras de Isaías, de Joel, de Zacarias, agora sendo personificada e revelada na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você está vendo e entendendo. E seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam no exército que há nos céus, com cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. É os santos, que é os anjos, que nós já vimos em Zacarias, em Tessalonicenses, e agora está sendo demonstrado mais uma vez. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, que é o juízo e a justiça que ele veio trazer. E Enoque profetizou, como eu demonstrei para vocês pela Bíblia, e que o Isaías profetizou, e também Zacarias e Malaquias, continuando. E eles as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestes tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E olha só, e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Quer dizer, o juízo virá sobre todos, mas nós seremos santificados, purificados, abençoados por Deus. Por isso o Apocalipse traz esse conselho no versículo de número 12 do capítulo de número 22. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Seja tu um bem-aventurado, purifique-se a si mesmo, seja cheio do Espírito Santo, creia no Evangelho, seja obediente à palavra, busque ter comunhão com Deus, andar na direção, na unção do Espírito de Deus. Jesus está voltando. Hoje eu não tratei sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Tratei de maneira panorâmica sobre a volta de Jesus Cristo. Nas próximas lives estaremos tratando sobre vários aspectos desse dia. Aí vamos tratar sobre os sinais, vamos tratar sobre o arrebatamento, vamos tratar sobre as ressurreições, sobre o tribunal de Cristo. Aí nós vamos tratar sobre a segunda volta dele visível para estabelecer o reino milenar, a sua glória, depois o trono branco. E o assunto, a temática é muito profunda. Temos assunto aí para um ano inteiro e muito mais. E não iremos esgotar o assunto. Mas até aqui é o suficiente. Já para te despertar, te colocar numa posição de saber e compreender que Jesus Cristo, mesmo que subiu aos céus, ele está voltando. E ele virá com grande poder e glória, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, declara a Bíblia Sagrada. E ele derramou o sangue dele, para que todo aquele que nele crê, nesse dia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele sela com o Espírito Santo para fazer a distinção de quem pertence a ele e de quem não pertence. E esse selo do Espírito é concedido a todos aqueles que creem e que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você está preparado para esse dia? Você está pronto? Ele pode acontecer a qualquer momento. Pode ser antes de eu terminar essa live. Pode ser antes de você conseguir dormir esta noite. Ou antes de amanhecer amanhã. Os sinais, as profecias estão se cumprindo. Israel já está na terra. O templo está para ser edificado. O evangelho já foi proclamado nos 4 cantos da terra. Estão perseguindo os cristãos por causa do nome de Jesus Cristo. São sinais que Jesus falou. Fome, peste, terremoto, falsos profetas, falsos cristos já abundam no mundo. São sinais que Jesus havia declarado e que a profecia e a Bíblia declara. Assim também como a salvação, batismo com o Espírito Santo, derramar do Espírito Santo nos últimos dias, que é um dos sinais, tem acontecido continuamente. E você? Você está preparado para esse dia?
Você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Que você vai ser um herdeiro, um participante desse reino? Eu não sou um ministro apostólico para condenar, mas eu sou um ministro apostólico para declarar para você: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da tua salvação, hoje é o dia de você adentrar no reino de Deus e viver a viva esperança de encontrar com Jesus Cristo e estar para sempre na presença dele e ser transformado com glória e poder, porque o Espírito de Deus irá testificar com teu espírito que você é filho de Deus, herdeiro dele e participante do seu reino celestial. Como isso? Se arrependa, confesse os teus pecados, seja batizado e receba o dom do Espírito Santo sobre a sua vida. Você crê nisso? Tome posse. Jesus está voltando. E como eu falei sobre o conselho apostólico, eu vou ler aqui e nem vou comentar, só vou ler porque as palavras são profundas e já são esclarecedoras. Está na carta de Judas, não tem capítulo, então é o versículo 20 ao versículo 25. Cartas de Judas. Diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Anuncie que Jesus está voltando. Anuncie a volta gloriosa. Anuncie as consequências de quem não crê e não obedece. E os privilégios de quem ouve e obedece. E a bênção. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Que o teu nome esteja escrito no livro da vida e que o selo do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e que você possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos que participaram. Amanhã estaremos retornando novamente às 21 horas para estarmos trazendo mais uma live. Iremos tratar sobre as coisas dos últimos dias, sobre sinais, sobre as profecias, os diálogos. Se você, alguma parte daqui desse estudo não compreendeu, volta o vídeo novamente, assiste ele, mas principalmente, que é a parte mais importante, que você não lembre de nada que eu falei, mas que você tenha na sua Bíblia marcado os textos bíblicos, medite neles, leia o contexto que eles estão. Se eu li 5 versículos, mas tem os antecedentes e os posteriores, que a tua mente iluminada pelo Espírito Santo irá entender, compreender e ver que a Bíblia é a palavra de Deus e que você pode ter um encontro com Jesus Cristo e ser participante do seu reino. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e vamos fazer a oração. Pai, no teu nome, Jesus Cristo, na comunhão do teu Espírito Santo, te agradecemos pela tua palavra de alerta nesta noite, onde tocamos a trombeta e declaramos que o Senhor está voltando e há de vir sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória, e que o Senhor manifestará o seu reino de tal forma, de tal maneira que o Senhor será admirado, glorificado nos seus santos, conforme o teu testemunho tem sido confirmado na vida de cada um de nós. Venha dar sabedoria, inteligência e iluminação na tua palavra para lermos, meditarmos, compreendermos e guardarmos e praticarmos ela, porque ela é fiel e verdadeira de inteira aceitação. E que possamos estar prontos e preparados para o encontro triunfal contigo nesse santo e glorioso dia. Pai Santo e Glorioso, aqueles que estão confessando o teu nome, perdoa os pecados, escreva no livro da vida, sela com teu Espírito Santo e complete a sua obra na vida deles. Aqueles que já estão em tua presença, que servem ao Senhor, venha renovar, fortalecer, revestir com teu Espírito e agraciá-los com a tua bênção, a tua presença. Pai Santo e Glorioso, estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Que nenhum dos teus santos se perca, mas que todos venham ser participantes desta herança eterna e que o teu Filho amado, quando vir sobre as nuvens dos céus, com grande poder e glória, possa nos encontrar vigilantes, preparados e prontos para esse encontro triunfal. Te louvamos e agradecemos por tudo, pelo selo, o penhor e o testemunho do teu Espírito Santo em nossas vidas e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.